vão lembrar Deus das suas promessas, do seu Messias, e quando eles clamarem, Jesus vai descer do céu bem devagarinho, vai pisar o Monte das Oliveiras, e ali então eles serão salvos. Então essa promessa existe para eles, e a partir daí Jesus vai governar sobre eles durante 1000 anos. Então é uma promessa que Deus fez e que Deus vai cumprir. No milênio eles terão todas as terras prometidas de volta. Eles vão ser donos novamente da terra que foi prometida a eles. Também foi prometido a eles o reinado de Jesus sobre eles. E Jesus estará governando ali sobre eles. Então são promessas de Deus que vão ser cumpridas, vão se realizar. Hoje eles podem ser perseguidos, odiados, mas nesse tempo aí, as pessoas vão querer até pegar a veste do judeu, só para dizer que encostou no judeu, de tão importantes que eles serão durante o milênio. Então, se tem uma promessa para eles, e essa promessa vai se cumprir, quando é que vai começar então a acontecer essa promessa? Então vai ser no finalzinho da grande tribulação, início do milênio. Até o arrebatamento, então, eles ainda podem aceitar Jesus como Senhor e Salvador e fazerem parte da igreja. Aí aconteceu o arrebatamento, então vai haver a grande tribulação. Muitos vão morrer, tanto judeus como gentios. Agora, eles têm a chance de aceitar Jesus durante a grande tribulação. Ainda podem fazer parte da igreja. Mas, todos aqueles que não morrerem, mas no final da grande tribulação quiserem Jesus, aqueles que não aceitaram a marca da besta, né? Então todos que quiserem Jesus no final da grande tribulação, esses vão passar a fazer parte então do período de governo de Jesus sobre a terra durante 1000 anos. Ainda terão então a chance de se converterem. Aqueles que aceitarem o reinado de Cristo sobre eles, então serão salvos. Então Deus parou aquele tratamento quase que exclusivo com os judeus, porque a igreja começou só com judeus. Então era um tratamento quase que exclusivo para os judeus. Mas aí Deus abriu a porta para os gentios. A partir daí todos os gentios tiveram a oportunidade também de se converterem. Então Deus mudou esse tratamento exclusivo para judeu, incluindo os gentios, mas o tratamento principal era com os judeus, até a vinda de Jesus. Então, quando Jesus vem, eles não o conheceram como Messias, e Deus abre, então, uma exclusividade para os gentios por um período, que nós não sabemos o dia que vai terminar esse período. Nós estamos vivendo nesse período. Esse período, então, chama o quê? Graça. O que é graça? Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de entrar para a salvação de Deus. Então a porta foi aberta. Então esse período, nós estamos vivendo nesse período. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Precisa de quê? De fé. Só isso. Acreditar naquilo que já foi feito. Não precisa fazer nada para ser salvo, apenas acreditar no que já foi feito. Então é o período da graça de Deus. Todos podem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tanto os gentios como os judeus. Agora esse período vai acabar quando houver então o arrebatamento da igreja. É o que é chamado então a plenitude dos gentios. Então a plenitude quer dizer o final da grande oportunidade, dessa porta aberta, a porta da graça aberta para todos os gentios. Então esse período vai acabar e Deus agora vai ter novamente durante a grande tribulação um tratamento com os judeus. Então a prioridade será os judeus. Primeiro, castigo sobre eles, juízo sobre eles, depois a conversão deles, depois o milênio, o governo de Jesus sobre eles. Então aí, tanto durante a grande tribulação como no milênio, o tratamento especial é para os judeus, mas não quer dizer que os gentios não vão poder ser salvos. Vão poder também ser salvos.
Vamos então à parte 1, a eleição de Israel dentro do plano da redenção. Tópico 1, anseio de Paulo e incredulidade de Israel. Tópico 2, os eleitos e as promessas de Deus. E no tópico 3, eleição, justiça e soberania de Deus. Tópico 1, então, o anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. O apóstolo deixa explícito a elevada estima que possuía por seus compatriotas. Ele abre o seu coração para expressar seus sentimentos em relação ao seu povo, como está em Romanos de 1 a 5. Ele desejava que todos, assim como ele, entendessem o plano perfeito da salvação revelado em Jesus Cristo. Esse desejo de Paulo se intensifica quando ele lembra os crentes romanos de que aos judeus foi dada a adoção, a glória, os pactos, a lei, o culto e as promessas. Paulo também os faz recordar que deles, dos judeus, também descendem os patriarcas e o próprio Cristo. Mas apesar de todas essas bênçãos, o entendimento do povo judeu continuava e continua endurecido. Então nós vemos aqui, no capítulo 9, Paulo falando da exclusividade que Deus tinha com os judeus, e a igreja está sendo aqui formada quase que exclusivamente por judeus. Paulo deu preferência primeiro para pregar para os judeus. Em Jerusalém os apóstolos deram quase que exclusividade para os judeus, e todos que saíram de Jerusalém pregando o evangelho primeiro tinham como principal a meta de atingir os judeus. Então olha só, Deus salvou muitos. E Paulo diz que Deus deu um tratamento bom, especial para os judeus no início da igreja, mesmo que eles não tivessem recebido o Messias. Mesmo assim, Deus deu um tratamento especial para eles. A igreja começou com eles. A igreja começou em Jerusalém com os apóstolos e foi se espalhando. Então veja só, o início da igreja foi aí uma oportunidade gigantesca para os judeus se converterem. Paulo diz, olha, inclusive eu, ele está dizendo, Deus deu uma oportunidade, inclusive para mim. Então, Paulo abriu um parênteses aqui para falar sobre os judeus. Disse que ele, se fosse possível, até a própria vida dele, ele daria para que os judeus fossem salvos. Se fosse preciso, até ele ser condenado para que eles fossem salvos, ele faria isso, de tanto que ele amava os seus compatriotas. Mas ele sabia que não era possível, não é? Cada um é responsável diante de Deus pelo seu próprio pecado. Quem morreu no lugar de todos é Jesus. Nós não podemos fazer isso. Ninguém vai ser salvo porque eu vou falar assim, eu vou morrer em lugar da minha família. Não quer dizer que minha família vai ser salva porque eu vou morrer no lugar deles. Deus não vai aceitar. Só aceitou o sacrifício de um perfeito, que nunca pecou. Não existe ninguém na terra que nunca pecou para Deus aceitar esse tipo de sacrifício. Então o sacrifício foi único, foi perfeito e já foi feito. Não vai ser feito de novo. E ninguém pode substituir Jesus. Perfeito é só Jesus. Então Paulo sabia disso. Então ele disse, se fosse possível, ele faria, de tanto que ele amava os seus compatriotas. Então não era possível. E Paulo chora por isso, sofre por isso, porque muitos judeus ouviam a palavra, mas não davam crédito ao Evangelho. Então Paulo fala que desde Abraão, todos ali que nasceram, os patriarcas, né, e o próprio Cristo, todos eram o quê? Judeus. Apesar de Abraão não ser judeu, assim, nascido, né, em Israel, veio lá da Mesopotâmia, né, nós sabemos, mas Abraão teve um tipo de fé diferente das pessoas. Ele acreditava nas promessas de Deus, foi justificado porque creu nessas promessas de Deus, e Deus, a partir de Abraão, criou um povo para que desse povo nascesse Jesus. Está escrito lá em Gálatas, né? O descendente é Cristo. Então, desde que nasceu o primeiro filho de Abraão, filho da promessa, Isaac, desde essa época até a chegada de Jesus, eles deveriam manter uma aliança, circuncidar os seus filhos, né, ao 8º dia, como sinal de aliança entre Deus e esse povo.
E lá diz que até que viesse o descendente. Então aí os sacrifícios, tudo, até que viesse o descendente. Guardar todas aquelas coisas e tudo até que viesse o descendente. Que é quem? Jesus. Então Jesus chegou, acabou todas aquelas coisas, né? Aquelas exigências da lei, tudo aquilo aí era para acabar, e eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Jesus começava a reinar sobre eles. Pronto, estava tudo bem. Mas Jesus veio e eles não o reconheceram como Messias. Tópico 2, os eleitos e as promessas de Deus. O argumento de Paulo em Romanos 9, 6 até 13, revela que as promessas de Deus relativas à nação de Israel não falharam, mesmo que a maioria deles as tenha rejeitado. As promessas terão seu fiel cumprimento através dos judeus remanescentes, dos gentios que abraçaram a fé e do Israel que será restaurado no futuro. Essa porção das Escrituras é uma das mais debatidas entre os teólogos. As posições se polarizam quando o debate é entre determinismo e livre escolha. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas coletiva. O exemplo dos irmãos Jacó e Esaú, dado para ilustrar o argumento do apóstolo, deixa isso evidente. Romanos 9, 10 a 13. A citação que Paulo faz de Jacó e Esaú, nesse texto, é tirada do livro do profeta Malaquias 1, 2 a 4. Basta uma olhada nessas passagens para ver que o profeta não estava se referindo às pessoas ou aos indivíduos Jacó e Esaú, que nessa época já haviam morrido há muito tempo, mas a grupos ou povos. Isto é demonstrado em Malaquias 1, 4, onde Esaú é identificado com Edom, um povo e não um indivíduo. Fica, portanto, evidente que, à luz desse contexto, que a predestinação é corporativa, isto é, de um grupo, um povo ou nação, e não de pessoas. Então Paulo explica que as promessas que Deus deu a Israel não falharam. Deus deu a oportunidade para todos serem salvos. Então as promessas que haviam foram então realizadas. Jesus realmente veio, deu oportunidade para todos. O problema é que nem todos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Primeira oportunidade, Jesus veio, mas eles não aceitaram como Messias. Segunda oportunidade era agora, a igreja estava ali, Paulo estava ali, trabalhando exatamente no início da igreja. Então eles estavam tendo outra oportunidade. Muitos entraram para essa oportunidade, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Paulo sabia que ainda existia a oportunidade para os remanescentes e a oportunidade aberta para os gentios. Então Paulo fala que Deus não rejeitou o seu povo. Tanto é que a igreja era formada na época de Paulo por 95% de judeus. Então Deus não rejeitou eles para sempre. Estava dando a oportunidade de salvação. E ainda havia o remanescente que poderia ser salvo depois. Então ele faz aí a comparação. Primeiro ele fala aí sobre Elias, né? Elias diz, se eu matar os seus profetas só restei eu. Ele diz, não, tem 7.000 que eu reservei. Então se Paulo falasse assim, os judeus não querem aceitar Jesus de jeito nenhum, que eu estou trabalhando aqui, eles não querem. E Deus diria para ele, não, mas a igreja, 95% da igreja são de judeus. Então se converteram quem quis. Quem não quis é que não se converteu. Também agora Paulo vai usar aí a figura de 2 filhos do Isaac, né? Os filhos da promessa que tem a semente de Deus. Então veja só, como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabia que quando Jacó nascesse e Esaú nascesse, ali para frente, Esaú desprezaria a primogenitura, desprezaria as coisas santas de Deus. Então o que Deus faz? Deus escolhe já quem é que vai ser a sua semente, quem é que vai ser a sua família, que vai continuar a semente de Deus para dessa semente nascer Jesus. Eu não sei por que tanta confusão, tanta coisa que as pessoas criam. As pessoas esquecem que Deus sabe o futuro, para ele tudo é presente. A mesma coisa com Faraó.
Deus sabia que Faraó ia rejeitar, que não ia crer, não ia se converter.